Quais são os melhores instrumentos que podemos utilizar em casos de suspeita de transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura? Hoje eu vou continuar falando sobre os instrumentos da avaliação neuropsicológica que podemos utilizar tanto em crianças e adolescentes como em adultos. É uma continuação do vídeo de ontem. Lembrando que esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos sobre a escolha de instrumentos de avaliação neuropsicológica que eu estou fazendo aqui no nosso canal do YouTube, em comemoração ao Dia do Psicólogo, dia 27 de agosto. Todos os dias, às 17 horas, posto aqui um vídeo e já peço que você se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber notificações sobre essa sequência de vídeos. Meu nome é Sara Cassimiro, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e diretora da Encantato. Vamos então continuar falando sobre a escolha dos instrumentos em casos de suspeita de transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura. Ontem eu já expliquei o que é transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, já indiquei instrumentos avaliativos de leitura e escrita e hoje nós vamos continuar falando desse tema, só que eu vou criar o foco em processamento fonológico. Ontem nós vimos que, em caso de suspeita de transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, eu preciso fazer avaliação de 3 coisas: funções executivas, leitura escrita, analisando a rota fonológica e lexical, e também processamento fonológico. Vamos ver então os instrumentos que a gente pode estar utilizando para avaliação de processamento fonológico. No caso de processamento fonológico, precisamos avaliar a consciência fonológica, que seria a consciência dos sons. Em termos de consciência fonológica, nós temos o CONFIAS, que é utilizado a partir de 4 anos de idade, tem o objetivo de avaliação de consciência fonológica de forma abrangente. O CONFIAS ele tem uma parte de avaliação de consciência fonológica dos fonemas e consciência fonológica das sílabas. Em termos mais práticos, resumindo aqui, a consciência fonológica ela pode ser dividida em rima, aliteração, consciência de palavra, consciência de sílaba e consciência de fonema. Então, o CONFIAS avalia a consciência de sílaba e a consciência de fonemas. É um ótimo instrumento. Para avaliação de consciência fonológica, nós temos outros instrumentos. Nós temos a prova de consciência fonológica por produção oral, que ela faz parte desse livro, Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, volume 2, é um livro de linguagem oral. A faixa etária dele é de 3 a 14 anos, vai abarcar ali tanto a educação infantil como o ensino fundamental, e o objetivo é avaliar a habilidade das crianças de manipular os sons da fala, expressando oralmente o resultado dessa manipulação. Ele é um bom instrumento, mas tem outro instrumento dentro desse livro que, assim, eu considero melhor, que é a prova de consciência fonológica por escolha de figuras. Vamos lá. Essa prova de consciência fonológica por escolha de figuras, ela pega a faixa etária de 6 a 10 anos, da 1ª à 4ª série ou do 2º ao 5º ano do ensino fundamental e tem como objetivo avaliar a habilidade da criança de manipular os sons da fala. Então, assim, essa prova de consciência fonológica por escolha de figuras e a prova de consciência fonológica por produção oral, assim, os objetivos são os mesmos. Mas essa prova de consciência fonológica por escolha de figuras ela é mais extensa, ela avalia mais habilidades envolvidas com a consciência fonológica. Então, assim, eu gosto mais dela. Se fosse entre as duas, eu prefiro a prova de consciência fonológica por escolha de figuras. Só que lembre que esses livros dessa coleção Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, você precisa lembrar que você vai comprar o livro, que é mais ou menos em torno de R$110, e também você tem que comprar o direito pelo uso da folha de resposta, tá? Então não é só o livro que você vai adquirir, você também precisa adquirir esse direito pelo uso da folha de resposta. Desses 3 instrumentos para avaliação de consciência fonológica, Sara, qual que você indica? Eu prefiro dos 3, analisando os 3, o CONFIAS. Eu acho que o custo-benefício do CONFIAS, que você pode estar aplicando a partir de 4 anos de idade, é melhor. Existem outros instrumentos para avaliação de consciência fonológica, só que, vamos lá, aqui a gente está falando de instrumentos da avaliação neuropsicológica. Nós, neuropsicólogos, nós não somos fonoaudiólogos, tá? Aqui eu tô falando para psicólogos especialistas em neuropsicologia. Nós não somos fonoaudiólogos. Quem melhor avalia a linguagem, a consciência fonológica, o processamento fonológico são os fonoaudiólogos. O que nós precisamos fazer na avaliação neuropsicológica é apenas uma triagem, para saber assim, se eu indico para o meu colega fonoaudiólogo ou não, se não precisa, entende? É só isso. Então não vamos pensar, em testes bem mais complexos como o Profon, enfim,
que até a gente poderia fazer, mas de verdade é o fonoaudiólogo que tem a competência para avaliação de todos esses processos aí, tá? Então, o que você vai fazer é uma triagem geral, entender se há o prejuízo de consciência fonológica e se você precisa encaminhar, portanto, para o fonoaudiólogo. É isso, tá? Então, vamos a ter esses 3 instrumentos que eles são excelentes e minha indicação principal é o Confias. Agora, processamento fonológico não se resume em consciência fonológica. Processamento fonológico também tem memória fonológica e nós temos também nomeação automática. Então vamos entender a nomeação automática rápida, né? Existe um teste de nomeação automática, que é o TENA, que pega a faixa de aplicação de 3 anos e 0 meses a 9 anos e 11 meses. A aplicação dele é individual. O objetivo é estimar a habilidade do indivíduo em ver um símbolo visual e nomeá-lo de forma acurada e rápida. O TENA, ele é ótimo, tá? Assim, atualmente padronizado, né, para a população brasileira, o que nós temos de teste de nomeação automática é o TENA, tá? É claro que nós temos um teste de nomeação também dentro do NEPSI 2, só porque o NEPSI, a gente ainda está com aquela questão de não estar podendo colocar ele no laudo, né? O NEPSI está dentro do SATEPSI como instrumento não avaliado, então por isso a gente não pode estar colocando o resultado dentro do laudo de avaliação neuropsicológica, tá? De acordo com as resoluções ali do Conselho Federal de Psicologia. Mas também seria uma ótima possibilidade, tá? Para a memória fonológica, aí nós temos, dentro desse volume 2, né, da coleção Avaliação Neuropsicológica Cognitiva, um teste de repetição de palavras e pseudopalavras, que visa avaliar, portanto, essa memória fonológica. A idade de aplicação é de 3 a 14 anos, na educação infantil e ensino fundamental. O objetivo é avaliar a memória de curto prazo fonológica por meio de uma tarefa de repetição de palavras e pseudopalavras. Também é um bom instrumento. Então, se você for pensar, você consegue pegar para avaliação de processamento fonológico em casos de suspeita de transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na leitura, você consegue avaliar o Confias a partir de 4 anos de idade, então pega criança, adolescente, adulto, enfim, tá? Para avaliação da nomeação automática, nós temos só o TENA, né? Então, teste de nomeação automática. Se você tiver um adolescente, um adulto, você pode utilizá-lo de forma qualitativa, tá? Ou você analisar o processo de leitura, de fluência de leitura, porque a nomeação automática, ela está na base para o desenvolvimento da fluência da leitura e, consequentemente, da compreensão de um texto, tá bom? Então, você pode avaliar a leitura, né? A velocidade de leitura da pessoa. E nós temos também, para avaliação de memória fonológica, o teste de repetição de palavras e pseudopalavras, tá bom? Aí você abarcaria toda a avaliação do processamento fonológico. Só que, para a gente estar finalizando aqui essas indicações desses instrumentos, eu também gostaria de fazer indicação de algumas escalas relacionadas à motivação da aprendizagem e estratégias de aprendizagem. São 3 escalas. Nós temos a EAVAP, que é uma escala de avaliação das estratégias de aprendizagem para o ensino fundamental. A VAP, ela abarca todo o ensino fundamental, né? É uma avaliação das estratégias de aprendizagem, nós temos aula dela dentro do Ser Neuropsi. Nós temos também a escala de motivação para aprendizagem. Essa escala de motivação é o que você está vendo aí de verde, da Pearson, essa é restrita a psicólogos, mas nós temos também a escala para avaliação de motivação escolar infanto-juvenil, que daí não é restrita a psicólogos. Essas 2 escalas são escalas que avaliam a motivação escolar, tanto intrínseca, ou seja, do aluno, como extrínseca, ou seja, dos pais, dos professores, né? Que fatores que estão relacionados ali à motivação daquela criança para o estudo. São 3 escalas legais que você pode estar fazendo, você não precisa aplicar as 3, afinal de contas tem 2 que avaliam a motivação escolar, é a mesma coisa. E entre as 3, eu prefiro a EAVAP, tá? Porque a EAVAP, ela vai mostrar para você como que a criança estuda, se ela tem estratégia, se ela faz estratégia de metacognição. Por exemplo, se ela vai fazer uma redação, se ela coloca as primeiras ideias ali do lado na folha, para depois estar escrevendo aquilo dali, se ela sublinha, por exemplo, as partes mais importantes do texto, sabe? Então, assim, vai te ajudar nessas estratégias. Eu acredito que para avaliação neuropsicológica ela seja excelente. Bom, aí você fala assim, Sara, mas você mostrou só instrumentos do ensino fundamental, do ensino médio para adultos. E da educação infantil? Então, se você não assistiu o nosso curso de psicopatologia dos transtornos específicos da aprendizagem, você provavelmente não sabe
que um transtorno específico da aprendizagem, o diagnóstico pode ser feito só a partir de 8 anos de idade ou a partir do 2º ano do ensino fundamental, né, se tiver uma repetição, se essa criança acabar repetindo de ano. Antes disso, a gente não fala de diagnóstico de transtorno específico da aprendizagem, tá? Então, a gente fala de sinais precoces, que são sinais, características que a gente pode observar na educação infantil que indicam que pode ser, lá na frente, que essa criança tem o diagnóstico de transtorno específico da aprendizagem. Tá? Então, para essa faixa etária dos pequenininhos da educação infantil, o próprio TENA, que é um teste de nomeação automática, você consegue aplicar. O CONFIAS, que avalia consciência fonológica, também você consegue aplicar. Então, vários instrumentos que eu mostrei abarcam essa faixa etária. Mas eu queria indicar mais 2 aqui, que eu acho que vai ajudar você nessa detecção de sinais precoces, não do diagnóstico. Diagnóstico de transtorno específico da aprendizagem é somente a partir dos 8 anos de idade ou a partir do 2º ano, se houve repetição aí de ano escolar, tá bom? Então, quais são esses 2 instrumentos? É o IAR, que é um instrumento de avaliação do repertório básico para alfabetização, ele pega a faixa etária de 5 a 6 anos. O objetivo é avaliar o repertório comportamental das crianças, no que diz respeito aos pré-requisitos fundamentais para a aprendizagem da leitura e escrita. E também nós temos o teste de habilidades e conhecimento pré-alfabetização, o THCP. O objetivo dele é a identificação de habilidades e do nível de conhecimento pré-alfabetização de crianças pequenas. O público-alvo são crianças entre 4 e 7 anos de idade. Os 2 instrumentos são ótimos, o THCP ele é restrito a psicólogos, o IAR não é. E o objetivo é avaliar os conhecimentos pré-alfabetização. É entender, assim, essa criança está pronta para a alfabetização ou não está? Já está apresentando alguma dificuldade? Aí você faz um desses instrumentos, se essa criança apresentar dificuldade, daí você pode ir escolhendo os testes de consciência fonológica, do restante do processamento fonológico, leitura ali, escrita, por exemplo, de vogais, de letras, né? Para você entender o que ela consegue compreender. Tá? E fazer as indicações necessárias para o psicopedagogo, fonoaudiólogo, reabilitação, né? E assim por diante. Olha só, a avaliação de transtorno específico da aprendizagem é uma avaliação complexa, não é uma avaliação fácil. Você precisa estudar muito, né? Precisa entender todo o quadro. Como também a gente precisa estudar muito sobre TDAH, como a gente precisa estudar muito sobre transtorno do espectro autista e todos os outros quadros por aí, tá? Eu sei que a gente precisa estudar bastante. Amanhã eu vou postar aqui no nosso canal do YouTube um vídeo que fala sobre a escolha dos instrumentos em caso de transtorno específico da aprendizagem com prejuízo na matemática, para poder complementar esse conteúdo que a gente está falando dos transtornos específicos da aprendizagem. Agora, se você quiser continuar conosco, estudando, entendendo melhor todos esses quadros, gente, precisa entrar na plataforma do Ser Neuropsi. O Ser Neuropsi é uma plataforma de raciocínio clínico na neuropsicologia que nós temos aqui na Encantato, exclusiva para psicólogos ou estudantes de psicologia. Então, no Ser Neuropsi, a gente estuda tudo isso que eu disse e muito mais. Tem curso de reabilitação, vários cursos de aplicação, correção e interpretação de teste, plantão de dúvidas, grupo de estudo, enfim, tem muita coisa. Ali, sim, você vai ficar atualizado e você vai aprender sobre neuropsicologia. Se você quiser entender mais sobre o Ser Neuropsi, logo aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tem um link que você consegue clicar e aí vai te direcionar para a página do Ser Neuropsi para você se tornar um neurolover da Encantato. Até amanhã!